Sou Fábio Medina Osório, advogado e professor de Direito Administrativo. Nossa aula é sobre improbidade administrativa. O tema de hoje é o regime jurídico da improbidade administrativa, que está contemplada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e regulamentada na Lei 8.429 de 1992. O e-mail para dúvidas, perguntas, é o saberdireito@stf.jus.br. Por favor, identificar o aluno, o seu próprio nome e também o tema e o professor a que se dirige a dúvida. Gostaria de apresentar inicialmente os alunos presentes na aula de hoje, a Islan, Lúcia e a Alessandra. Muito obrigado por estarem aqui, prestigiando. Obrigado a você por nos acompanhar. Nossa aula sobre improbidade administrativa e o seu regime jurídico pressupõe que tenhamos presente o que já se expôs noutra aula, ou seja, o conceito da improbidade administrativa. A improbidade, do ponto de vista histórico, recuperamos isso, ela se configura no plano ético-normativo e a partir de uma leitura sociológica, na perspectiva de abarcar graves desonestidades funcionais e graves ineficiências. São patologias do setor público que têm corroído as estruturas do Estado democrático de direito. Abala a credibilidade das instituições, dificulta a implementação de normas destinadas a satisfazer direitos humanos e direitos fundamentais, fomenta a insegurança jurídica, cria instabilidade institucional e, portanto, é um tema da atualidade no cenário brasileiro e no cenário internacional. Quais os remédios preventivos, quais os remédios repressivos? No caso, estamos tratando do esquema repressivo da improbidade administrativa. Mostramos que, na sua evolução jurídica, no plano normativo estrito sensu, improbidade, caminhou e vem caminhando como uma modalidade de crime de responsabilidade dos altos mandatários da nação. Todas as constituições brasileiras, desde a primeira Constituição Republicana, também a legislação infraconstitucional ainda ao tempo da Constituição do Império, o que revela a gravidade das transgressões abarcadas pela improbidade. Mostramos também que nessa perspectiva, inclusive desídia habitual, notória inaptidão para o cargo, ou seja, situações que envolvem ilícitos gravemente culposos, também têm sido tutelados por esse conceito do dever de probidade administrativa. Muito bem, se é certo, formulamos aqui um juízo crítico no sentido de que a improbidade deva ser apartada de outras categorias de ilícitos no plano do direito administrativo, do direito público. Caso do desvio de poder, do desvio de finalidade, da ilegalidade, são vícios que podem macular o setor público, mas nem sempre ou nem automaticamente é inviável reconhecer que eles se transmudem sempre, invariavelmente, em improbidade administrativa, que requer, portanto, uma valoração sobre a sua gravidade, dado o rol de sanções contempladas na própria Lei 8429 de 92. Vale dizer, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública ou dela receber benefícios fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, e multa civil, que pode adquirir feições altamente pesadas. Desta forma, a improbidade, portanto, ao abarcar patologias diferenciadas, mais graves, como a grave desonestidade funcional, a grave ineficiência funcional, ela também deve ser considerada na perspectiva da sua submissão ao direito administrativo. É o direito administrativo que disciplina a improbidade, porque a conduta transgressora transparece a partir da ofensa a regras e princípios de direito administrativo. E também é um instrumental do direito administrativo, no caso a Lei 8429 de 92, que comina sanções aos atos ímprobos. E sendo de direito administrativo, ela também traz à tona, a improbidade administrativa, traz à tona
o regime jurídico do direito administrativo sancionador. Por quê? É esse direito administrativo que cuida de infrações e de sanções que acaba também tutelando a improbidade e arrastando consigo um conjunto de regras e princípios extremamente significativos e que afasta a improbidade do limbo jurídico, porque não é um ilícito penal, não é um ilícito civil, é um ilícito disciplinado pelo direito administrativo, tanto no plano da configuração do seu conteúdo infracional, quanto no plano da cominação das sanções. E esse direito administrativo sancionador, ele não deixa de ostentar esta natureza, este alcance, quando aplicado originariamente pelo Judiciário. Mostramos num estudo sobre a história da sanção administrativa que não raro ocorreu de juízes e tribunais aplicarem diretamente normas de direito administrativo sancionador e, portanto, sanções administrativas na própria França, que é o berço do direito administrativo contemporâneo, inclusive do direito administrativo brasileiro, que é herdeiro da cultura continental europeia. Nesse caso, portanto, nós temos que o direito administrativo sancionador suscita um regime jurídico que tem um compromisso histórico com uma determinada modelagem de dogmática, que evoluiu principalmente na Europa, e que é, digamos assim, a influência mais direta sobre o direito brasileiro nesse campo, no sentido de transplantar os princípios penais ao campo do direito administrativo sancionador sob a égide da teoria da sanção. Teoria da sanção que significou um salto em termos de garantias para os administrados, os jurisdicionados, os cidadãos, as pessoas físicas ou jurídicas. No entanto, é imperioso relembrar que, historicamente, antes, o estado de polícia, a configuração estruturante do direito administrativo se dava a partir mesmo do poder de polícia, do interesse público, da sua verticalidade em relação ao administrado. A teoria da sanção ela busca recortar uma parcela que estava submetida ao poder de polícia e tratá-la agora debaixo da teoria da sanção com um regime jurídico muito mais aproximado do direito penal. É esse ambiente jurídico normativo no qual está a improbidade desenhada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e, sobretudo, aquela disciplinada na Lei 8.429 de 92, que se traduz também aqui como uma lei que, debaixo desse regime jurídico, abarca todos os agentes públicos brasileiros. Abarca todos os agentes públicos brasileiros, inclusive os agentes políticos. Portanto, é uma espécie de código geral de conduta, um código jurídico, é verdade, revestido de juridicidade, mas que tem na sua trajetória esta perspectiva de ser um código de conduta vinculante, com juridicidade, especificamente direcionadas aos agentes públicos. Tanto é certo que, se olharmos o berço da Lei 8429 de 92, ela foi gestada a partir da Lei Bilac-Pinto, que é uma lei da década de 50 e que traduzia como ferramenta também a mesma estrutura tipológica prevista na 8429 de 92. Porém, não combinava sanções, focava mais no enriquecimento ilícito, no seu combate, a Lei Bilac-Pinto, e as sanções mais severas era a perda dos bens havidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, que não se pode considerar sequer necessariamente no plano da teoria da sanção esse tipo de medida, mas no plano da teoria do ressarcimento ou da restituição daquilo que foi havido ilicitamente em detrimento do erário ou do setor público. De tal sorte que este instrumental, que chamamos Lei 8429 de 92, ela só apanha graves desonestidades, graves ineficiências, ilícitos dolosos e culposos, e ao mesmo tempo está submetida ao império do direito administrativo sancionador. Ao império do direito administrativo que, quando cuida de sanções que provém do próprio
direito administrativo é chamado direito administrativo sancionador, que tem um regime jurídico compromissado, portanto, com a aproximação em relação ao direito penal. Numa supracategoria poderíamos encontrar o direito punitivo, o direito sancionador, e que se subdivide em direito penal ou em direito administrativo sancionador ou em outras subcategorias de direito punitivo que eventualmente possam aparecer. Nesse caso, esta submersão neste regime jurídico específico significa o reconhecimento do devido processo legal punitivo. Cláusula constitucional do devido processo legal, que não se restringe ao campo do direito penal, evidentemente, todos sabemos que não, e que tem uma vertente específica, que é chamada direito ao devido processo legal punitivo, que é mais robusto do ponto de vista das garantias do que o devido processo legal, que cuida genericamente dos direitos individuais e que na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal já basta que haja restrição a direitos individuais, de qualquer natureza, ainda que não sancionatória, para suscitar esta incidência densa, robusta do devido processo legal garantidor dos direitos fundamentais. E no plano do espectro punitivo, do direito sancionador e, mais concretamente, do direito administrativo sancionador, não há dúvida que o devido processo legal ele é a fonte normativa, dogmática, para o desenvolvimento de uma série de garantias substanciais ou formais aos acusados, em geral, no plano das imputações que veiculem improbidade administrativa. O devido processo legal ele tem uma importância ímpar no ordenamento jurídico brasileiro e já foi desenhado pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a raiz da cultura norte-americana nesse sentido, como tendo um dúplice estágio, uma dúplice dimensão, a dimensão formal e a dimensão material. Dimensão formal são as garantias processuais inerentes ao devido processo legal. Transparece o contraditório, transparece o direito à informação, por exemplo, transparece aqueles direitos relacionados ao processo estrito sensu. São direitos fundamentais e que validam o próprio processo punitivo. Por outro lado, na sua perspectiva substancialista, o devido processo legal, a raiz do direito norte-americano, ele traduz o ideário de interdição à arbitrariedade dos poderes públicos. Traduz uma série de deveres para o Estado, para as administrações públicas, no caso da sua história, para as agências, para o próprio Poder Judiciário, no sentido de salvaguardar núcleos mínimos de razoabilidade, de proporcionalidade, mais ainda, coibir o arbítrio estatal. Essa foi a luta histórica na construção do devido processo legal. A vedação ao arbítrio, a interdição à arbitrariedade. E que na Europa também se consagra por esse mesmo viés. Ou seja, e existem constituições, como o caso da Constituição Espanhola, que tem um princípio explícito sobre princípio constitucional de interdição à arbitrariedade dos poderes públicos. Então, nesse sentido, o devido processo legal, nesta dúplice perspectiva, ele irradia direitos fundamentais, explícitos ou implícitos, pode sofrer uma conformação por processo legislativo, mas sempre mantendo esse núcleo mínimo de interdição à arbitrariedade dos poderes públicos, de propagação da razoabilidade nas medidas restritivas de direitos, de proporcionalidade, de exigência de fundamentação, de, portanto, exigência de que, para que não haja arbitrariedade, haja também níveis de previsão quanto às próprias condutas proibidas. As condutas que devem ser consideradas transgressoras, elas têm que ser proibidas previamente para salvaguardar a própria aplicação temporal da lei, para que a lei não seja retroativa do ponto de vista substancial. Portanto, existe aqui um campo no qual os direitos fundamentais se movem e devem ser aquilatados pelos intérpretes. No caso do regime jurídico da improbidade administrativa, o devido processo legal desempenha funções decisivas. Ou seja, em primeiro lugar, evidentemente, aí reside a fonte primária, mas não única,
do ideário de legalidade. Ou seja, só pode ser considerado um ato ímprobo aquele que estiver definido como tal em lei. Do ponto de vista do funcionamento e da racionalidade das proibições, a lei tem um lugar central nos regimes democráticos, no sentido de encarnar esta racionalidade, no sentido de encarnar uma legitimidade e um tratamento a priori isonômico em relação aos destinatários do sistema repressivo, sobretudo. Portanto, a lei, ainda que flexibilizada em vários domínios da gestão pública, do ponto de vista do fortalecimento dos espaços discricionários, de espaços de decisão mais ampla para os gestores, a lei ela tem um lugar ainda clássico no sistema punitivo, no sentido de proteger a isonomia, de vedar o arbítrio e de reduzir o núcleo das incertezas intoleráveis que conduzem muitas vezes à própria corrupção das autoridades fiscalizadoras. Corrupção ideológica, por exemplo, é uma modalidade que deve ser coibida também. Desta sorte, temos aqui que esse princípio da legalidade, que tem uma fundamental, transcendental importância, ele poderia ser visto, neste caso, isoladamente, como se fosse possível observar a legalidade a partir dos tipos estruturadores, estruturantes das proibições contempladas na Lei 8429/92? Ou ele deve ser conjugado com o princípio da tipicidade? Evidentemente que a tipicidade traz um fechamento, a partir da própria contribuição dogmática penal, na direção de exigir que as condutas proibidas sejam a priori racionalmente rastreáveis pelos destinatários. Não é possível uma conduta proibida nascer do subjetivismo desenfreado do intérprete, da autoridade aplicadora da norma. Ela tem que ter um grau de racionalidade que possa ser rastreada no plano abstrato para viabilizar a própria obediência às normas e, principalmente, o conhecimento das consequências da transgressão. E aqui o princípio da razoabilidade será um balizador muito importante. Mas é possível agregar aqui um elemento fundamental na teoria da improbidade administrativa, que diz respeito à forma como está estruturada a Lei 8429/92. As suas normas sancionadoras, na esmagadora maioria dos casos, são compostas de textura aberta que requer complementação normativa. E mais, isso significa dizer que se normas sancionadoras em branco. Se trata de normas que exigem complementações normativas de variados níveis. É o caso, enfim, da própria Constituição Federal, quando se trata de uma quebra de um determinado dever, quer dizer, nós temos que complementar aquela norma sancionadora sempre com normas constitucionais, com normas infraconstitucionais, oferecendo densidade normativa à proibição. Não é possível que fique num plano totalmente vago, semanticamente obscuro, a tal ponto de ensejar uma intolerável deterioração da segurança jurídica que afeta o Estado democrático de direito. O Estado de direito, ele pressupõe segurança jurídica. Portanto, as proibições, naturalmente já se percebe, quando se fala em improbidade administrativa, nós podemos observar que existem ali tipos como um artigo 10, por exemplo, da Lei de Improbidade Administrativa. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Tem que buscar toda a normativa subjacente que regula essas operações financeiras, regulamentares, as garantias. Quer dizer, nós não estamos tratando aqui de normas que possam incidir diretamente. Todos os tipos sancionadores, repito, aqui tem algum grau de abertura para complementações normativas que estão postas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que devem ser objeto da fundamentação da acusação, da investigação e da decisão que proclamar qualquer espécie de
responsabilidade. Em matéria de licitações, em matéria de inobservância de regras atinentes a concurso público, em matéria de inobservância de regras atinentes a operações urbanísticas, ou a questão da irresponsabilidade fiscal, enfim, nos mais variados domínios, no campo desta Lei 8429/92, é necessário complementar com normativas subjacentes, que não, portanto, percam de vista o ideário da segurança jurídica. A legalidade tem essa função, junto com a tipicidade, que é a de estruturação, em primeiro lugar, de uma proibição legítima, que não advenha da cabeça do intérprete, nem apenas de um campo infraconstitucional, mas de um campo legal, que tem conexão profunda o princípio da legalidade com o princípio democrático. É preciso que se diga isso. Hoje, existe uma tendência do abuso com o principialismo jurídico e com o uso de termos juridicamente indeterminados, a vagueza semântica, que mesmo que seja socialmente típica, também tem configurado ferramenta de abuso de poder em vários níveis, em várias direções. De um lado, pode configurar espaço excessivamente discricionário para autoridades públicas incorrerem em conflitos de interesses ou atos ilícitos, transgressões, embora nesses casos o controle da legitimidade se dá também via resultado, se dá via fundamentação racional, que tem que ser detectada a priori. Mas, por outro, no campo do direito punitivo é ainda mais preocupante essa tendência. Por quê? O principialismo levado à sua exacerbação máxima, ele conduz aquilo que um italiano chamou, Gustavo Zagrebels, direito dúctil, um direito plástico, um direito que se amolda arbitrariamente, praticamente, a cada caso concreto, rompendo, sim, a isonomia, rompendo os pilares da segurança jurídica e do Estado de Direito. E, portanto, do próprio Estado democrático de direito, na medida em que a legalidade ela é corolário, sim, do princípio democrático, princípio da legalidade. Portanto, esta premissa aqui assentada é muito importante. Se as normas sancionadoras da improbidade são genuinamente normas sancionadoras em branco, elas demandam um esforço adicional do intérprete, dos acusadores, dos investigadores, no sentido de mostrar a complementação normativa que preenche a norma em branco e, ao mesmo tempo, que lhe dá o exato tom da gravidade do ilícito, da transgressão apontada. Portanto, o princípio da legalidade, junto com o princípio da tipicidade, eles permitem ou devem viabilizar, obrigatoriamente, a antecipação da conduta proibida. E a antecipação aqui só é possível também a partir, inclusive, desta visualização mais contundente do princípio da legalidade, a partir do reconhecimento de que os tipos sancionadores da improbidade, plasmados no 8429/92, não possuem por si sós segurança jurídica ou características que guarneçam a segurança jurídica que é necessária ao Estado democrático de direito. Daí esta cautela, que não significa passaporte para a deterioração das normas punitivas, ao contrário, abre a participação do legislador e traz exigências mais densas, mais severas em relação à qualidade que se quer dos acusadores e dos próprios julgadores que apreciarão esse espectro punitivo. De outro lado, além do princípio da legalidade e do princípio da tipicidade exercerem essa função importante, eles também não permitem a deslegalização. Deslegalização seria uma hipótese em que se pudesse remeter todo o conteúdo da proibição para o campo administrativo estrito sensu, na medida em que nós estamos reconhecendo que esse campo da Lei 8429/92, ele a priori, existem aqui algumas situações
excepcionais em casos de corrupção clássica, e veremos isso mais adiante no encontro para tratar desta temática, que evidentemente nós poderíamos classificar como caso fácil de notória percepção da improbidade. Mas na maior parte, na esmagadora maioria dessas normas, existe sim esse problema de complementação normativa pela Constituição, pela lei, pela administração, e nesta ordem. E aí temos a conjugação dos princípios da legalidade e da tipicidade, que são princípios estruturantes do devido processo legal punitivo, do Estado Democrático de Direito no campo do espaço sancionador. São conquistas históricas do direito penal que integram a teoria da sanção e são transplantadas, ainda que com matizes, para o campo do direito administrativo sancionador. Ocorre que os matizes aqui, eles são, na verdade, poucos, dizem respeito a competências. No caso do direito penal, nós temos uma competência estritamente federal para a tipificação das condutas, e no caso, não há essa mesma restrição. Mas, de qualquer sorte, nós temos uma situação